Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Aquele momento, você sabe, em que a gente fala com pessoas que fazem um trabalho importante, realizam um trabalho muito importante na nossa cidade. Hoje a gente vai falar sobre um trabalho fundamental que vem sendo desenvolvido aqui em Macaé. Não é a única pessoa que faz isso, mas foi uma das pioneiras, alguém que pegou isso aí com muito afinco, que é o tratamento, o acolhimento, mais do que tratamento, que eu acho que a palavra certa é acolhimento àqueles que têm detectado o autismo, né, que estão dentro do espectro autista. Esse fato que não era tão popular 20, 30 anos atrás, mas que com o avanço da tecnologia de detecção e de diagnóstico, tornou-se algo muito mais recorrente na nossa vida. Recebendo aqui a Lúcia Anglada, que é mais conhecida como a Lúcia da Mopan, que faz esse trabalho, uma das pioneiras na cidade desse trabalho. Lúcia, prazer te receber aqui no nosso Macaé. Prazer todo meu, mais uma vez estar aqui, podendo contribuir, né, com a sociedade, com a Câmara dos Vereadores, podendo levar informação, acolhimento e trocar ideias, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente fala do acolhimento, acho que é o início de tudo, né? Uhum. Porque realmente receber o diagnóstico de qualquer, né? Qualquer diagnóstico, diferente do que você espera, você fica fora de eixo, né? Então, acho que o acolhimento é algo que te fala assim, não estou sozinha nessa, vamos andar juntos, vamos caminhar. E no caso do autismo, eu acredito, que a palavra acolhimento ela tem um valor, um significado ainda mais profundo, porque diferentemente de outras questões em que você vai tratar com medicação, por exemplo, alguém tem um diagnóstico de um câncer, essa pessoa vai fazer um tratamento, quimioterapia, radioterapia, você entra com um agente para combater. Sim. No caso do autismo, é acolhimento, porque você não tem medicação, é aprender a lidar, a conviver e se recondicionar. Então, eu acho que acolhimento cabe mais nesse contexto, não é? Sim, a gente tem falado muito dessa questão do acolhimento. Um pouco é sobre isso, né? O autismo não tem medicamento, o autismo não tem cura, né? Então, o autista, ele nasce autista, né? Que é uma questão neurobiológica. E usa medicamentos? Usa. Mas a gente vê que não é para o autismo, são para as comorbidades, né? As são questões acessórias ali. Exatamente. Então, tem famílias que usam, famílias que não usam. E o que a gente fala, não existe a pessoa autista, não existe a pessoa com deficiência. Existe uma família que vive aquilo 24 horas, né? E aí, muitas vezes, é a mãe que se anula, né? Porque quando tem filho, já olha para o filho, né? E aí o casamento... Nessa situação, então... Né? Numa situação dessa, até porque nós não fomos treinados, né? Eu lembro que o Lucas, quando nasceu, ele é um rapaz de 23 anos hoje. Isso. Há 23 anos atrás não tinha internet, eu comprei o livro que toda mãe compra, né? A Vida do Bebê. A Vida do Bebê do... Delamare, não? Exatamente, Delamare, não é? Delamare. Aí você lê aquele livro... Eu comprei ele 30 e poucos anos atrás. Não é? É uma bíblia do bebê. E quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, isso aqui não serve para nada. Aí eu comecei a comprar livro de outras coisas, né? Que é o TDAH, o livro de depressão, o livro de como desfraldar, como é que faz para dormir, como é que é esse medicamento. Então, a sua vida muda totalmente, né? Com o avanço da tecnologia, dos estudos que possibilitaram uma precisão na detecção e no diagnóstico do autismo, a gente descobriu que o autismo ele é uma paleta de cores. Exatamente. Né? Ele tem uma graduação
muito variada. Mas eu te pergunto, independentemente do grau, toda criança autista vai mobilizar a família? Vai, Independentemente do grau. vai. A família é fundamental, né? Dependendo do grau, assim, eu tenho desafios diferentes de uma família que tem um autista com aquele grau Leve, vamos falar leve. Que de leve não tem nada, são desafios diferentes, entendeu? O autista leve, ele vai ter desafios para ficar numa escola, de entrar numa faculdade, de casar, de namorar, conseguir um emprego. Um autista nível 3, como o meu filho que ele tem vários comprometimentos, inclusive o cognitivo, né, ele é totalmente dependente da família. Ele não vai conseguir morar sozinho, comer sozinho, fazer comida, tomar banho sozinho, dormir. Então, assim, são desafios diferentes, são pesos diferentes. E cada família sabe onde dói o seu calo, né? Então, certo. assim, a questão familiar, a gente está batendo muito mais nessa tecla, porque a gente foca muito no autista. Claro que o que a gente quer é melhorar a qualidade de vida dele, mas a gente precisa melhorar a qualidade de vida da família. O seu filho Lucas tem 23 anos. Que idade ele tinha quando você teve o diagnóstico? Ele tinha acabado de completar 3 anos, né? Na verdade, há 23 anos, o que o médico falava era lei. Hoje em dia você discute com o médico, né, com o advento da internet. Então, meu filho sempre teve atrasos. Atraso motor, atraso na fala. Ele chegou a falar algumas palavras, mas ele teve tipo um autismo regressivo, que é aquele que ele parou de falar, ele começou a ter movimentos repetitivos, um choro que não tem assim um motivo, não é uma dor, né? E aí, perto dessa idade, todo ser humano tem a sua poda neural, que a gente joga fora neurônios que não servem para nada. Isso faz parte da nossa evolução. Para o autista, ele tem dificuldade de fazer essa poda. Então, são marcos, né, importantes, por isso que tem muito diagnóstico sendo fechado entre 3 e 4 anos. Depois isso acontece na adolescência, né, e por aí vai. Então, quando eu recebi o diagnóstico, é meu primeiro filho único, né, mas eu tenho um enteado, né, então quando as pessoas perguntam assim, não, eu tenho um filho postiço, né, graças a Deus formado, né, casado, e o Lucas veio como meu primeiro filho e único, né? Foi uma decisão nossa, familiar, de não querer ter mais filhos, porque eu falei assim, gente, se vier um segundo filho, eu trabalhava fora, né? Então, acho que é uma responsabilidade. Claro. Agora, tem famílias que têm, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Mas corre risco, sim, de vir novo filho com um autismo totalmente diferente do primeiro. Há estudos nesse sentido? O Tem. índice é alto de reincidência? Sim, existem estudos da questão genética, questão hereditária. Certo. Né? Então, assim, se você já tem na família, né, autistas, de repente você vai descobrir que os pais só não tiveram diagnóstico. Eu tenho casos na Mopan de mães e pais que tiveram diagnóstico agora, depois que os filhos começaram a ter o diagnóstico. Porque ele olhava para o filho e se via, né? Eu era assim. Nossa, vários e vários casos. Então, realmente, você traz essa carga genética, né? E pode surgir. No meu caso, a princípio, eu não tenho ninguém diagnosticado. Mas é um conjunto de fatores que faz com que... Porque eu fico me perguntando, o autista verbal, né, o autista que fala, que expressa, que interage verbalmente, e aí quando a gente vai para 40 anos atrás, talvez 50 anos, passava batido. No máximo, era enxergado de repente como... menino é meio aluado, era um termo muito esquisito, comum. Né? Esquisito, era um termo muito comum que se usava, né? Exatamente. Não, largue lá, ele é meio esquisito. Isso podia ser o autismo, né? Podia. Lá nos anos 70, 60. Com certeza, fora quando era chamado de esquizofrênico. Né? Nossa, ele é esquizofrênico, ele fala sozinho, ele se mexe, ele é isso, ele é aquilo. Então o autismo já existia. A diferença, poxa, mas tem muito caso, muito mais caso, está na moda.
O que tem é detecção. Exatamente. Gente, nenhuma família quer estar na moda com autismo, tá? Com nenhuma doença, Claro. com nenhum diagnóstico, tá? Mas, hoje, realmente, claro, a população é muito maior, então os casos têm essa tendência. Mas hoje, o profissional de saúde, ele tem um olhar diferenciado. Existem questões ambientais também, né? A questão das toxinas que a gente faz uso, né? Então, existe sim a questão hereditária, a questão genética e a questão ambiental também. Tá? Tudo isso colabora para o diagnóstico do autismo e, além disso, a percepção do médico. Né? A mãe começa... Toda vez que você vai no pediatra, o pediatra faz uma lista, ele é obrigado a fazer, existe uma lei que fala isso, uma lista de perguntas, que ele começa a ser, seu filho olha para você, ele responde, quando ele mama no seu peito, ele olha para você, são perguntas que você fala, nossa, que pergunta boba, não. Ali já começa o olhar diferenciado para aquela criança. Poxa, até 3 anos ele não fala nada. Ele é autista? Não, mas ele tem um atraso na fala. Tem que trabalhar isso. Então, com isso, o antigo autista leve, que era o Asperger, que o pessoal, né, que existia, ele foi para dentro desse espectro autista. Né? E aquele que era chamado de esquizofrênico, e que nem sempre era esquizofrenia, foi para dentro desse espectro autista. Então, hoje é um grande guarda-chuva. Entendeu? Do espectro autista. Você acha que nesse período também houve evolução da ciência, mas o profissional de saúde também evoluiu, ele treinou o seu olhar também? Os pediatras, os clínicos gerais, eles além de treinar, avançaram? Sim, mas precisa ainda muito, né? Vou falar de faculdade de medicina. Eu não fiz medicina, mas o meu enteado fez medicina. Ele falava assim, o curso de medicina fala-se muito pouco sobre essas questões, né? Porque assim, vamos dizer, o conteúdo programático da medicina ainda é mais antiga e precisa renovar isso. Fora as outras áreas, fonoaudiologia, psicologia, né? Terapia ocupacional, a fisioterapia, todas essas áreas, vamos dizer assim, da área de saúde, elas precisam se renovar, né? Não só para o autismo, mas a gente tem vários casos de TDAH, de transtorno opositor desafiador. Anexar, trazer para dentro Sim. do conteúdo programático. Sim. Tudo isso que a ciência moderna conseguiu entender e enxergar, né? Claro, vou dar trazer para a academia. Sim, isso aí. Enfermagem. Imagina, você vai levar seu filho autista para tirar sangue. Uma coisa simples, mas não é simples. Dependendo do autista, ele não pode te ver de roupa branca. Ele não consegue que você segure ele para colocar aquela borracha. Certo. E aí o enfermeiro não está preparado, né? E ele começa a forçar aquela situação. Os pais... mas a culpa é do... Não é culpa, porque os pais também não estão acostumados com aquela situação. Então, quando você vê que o profissional está mais preparado para receber aquele paciente, ele já chega talvez conversando, brincando, dizendo, olha, pai, infelizmente a gente não vai conseguir, vai ter que ser feito de uma outra forma o exame de sangue ou qualquer outra situação. Então, é importante, sim, né? Eu posso falar que eu nem sei se todas as faculdades deveriam falar mais sobre a questão da pessoa com deficiência. Vamos mudar totalmente? Vamos falar de engenharia? A engenharia é a que constrói, a arquitetura é a que projeta. Tem que projetar espaços acessíveis. Tem que se pensar nisso, né? Espaço acessível não é só rampa. Que vem na cabeça de todo mundo é a rampa. Não, acessível para um cego, acessível para um surdo é a rampa? Não. Para um autista é a rampa? Não. Entendeu? Então, acho que as faculdades precisam ter esse olhar diferenciado, né, para a pessoa com deficiência. E o autista, ele tem muitas questões sensoriais, as questões sonoras. Mas o autista tem problema de ruído, de barulho. Eu conheço autista lá da Mopan, que é DJ. Você vai dizer, e aí? Meu filho não tem problema. Eu escuto música alta no carro e ele... Sim. Para ele, tá tudo tranquilo. Eu conheço um autista que canta.
Oh, que delícia! E canta. É isso aí. Porque não pode ver um karaokê, não pode ver um microfone, não pode ver um grupo cantando que quer cantar. Enquanto não deixa ele cantar, ele não sossega. E para ele a terapia dele é essa. Exatamente, então, exatamente. Entendeu o espectro, como é complicado? Ninguém é igual, né, nesse negócio. Não é igual. Rigorosamente nenhum é igual ao outro, né? Cada autista é um livro a ser escrito, entendeu? Ô, Lúcia, você é Lúcia Anglada, mas todo mundo te conhece como Lúcia da Mopan. Sim. Virou meio que codinome. Exatamente, esse da Mopan, exatamente. Né? Como é que é a tua história com esse movimento? Vamos lá. Eu vim para Macaé em 2014 a trabalho, né? E aí, quando chegou em 2017, eu conheci a Mopan num café da manhã, com mães que tinham filhos pequenos, e meu filho já tinha 15 anos. E ali eu vi um pouco de sofrimento nas mães, né? Elas tinham acabado de receber o diagnóstico, a gente sabe que é muito difícil, e eu já tinha um filho já adolescente. Então, ali eu descobri, né, minha missão, que era ajudar essas famílias de alguma forma. Aí eu conheci a Mopan, me envolvi com a Mopan, né? E pela caminhada fui até presidente, viramos associação. O Mopan já existe. Porque o Mopan existia nesse momento aí que você conheceu como um coletivo, voluntariado. Não era um organismo estruturado. Não era. Isso foi construído durante esses 8 anos, né? O Mopan tem 8 anos como movimento, e dentro desses 8 anos, 2 de associação. Sim. Nós não precisamos ter CNPJ para se movimentar em Macaé. Sim, claro. Entendeu? Foi mais a forma como a gente se apresenta. Você falou no início de acolhimento, né? Uma das nossas missões é fazer o acolhimento dessa família, né? Dizer para ela assim, olha, você não está sozinha, existem outras famílias que passam por algo parecido que você quer participar do grupo, trocar informação, porque às vezes a mãe acha que só ela que sofre, só ela que chora, né? Só ela que precisa de apoio também, só ela que o pai abandonou, ou então quando o pai é presente a gente enaltece esse pai, que é o mais difícil, é o pai presente. É muito comum esse fenômeno do abandono paterno? Muito comum, muito comum. A maioria lá do nosso grupo são mães solo, mães solteiras ou divorciadas que seja, né? Mãe chefe de família. E tem um agravante dentro disso, porque a mãe acaba parando de trabalhar fora, porque não é qualquer pessoa que quer ficar com o filho autista, tem medo de ficar, é insegura, vai para a escola, não consegue ficar o horário integral na escola, porque outras questões que a gente sabe. Aí essa mãe para de trabalhar, para de entrar renda, né? E aí o pai sai de casa. E às vezes não paga pensão alimentícia. Vai Papelão, viver, né? De quê? Né? Que loucura. E aí, nas palestras que eu dou, eu falo assim, olha, você quer divorciar da sua esposa? Eu não tenho nada a ver com isso, vai ser feliz. Agora, honre com seu filho, porque o filho também é seu. Né? Então, isso é muito complicado. Aí ficam essas mães sem trabalhar. Algumas conseguem o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, mas tem outras que não conseguem. Então, assim, além de ter que lidar com as dificuldades do filho, ela tem que lidar com dificuldades financeiras, né? E, então, é muito difícil. Aí adoecem, né? E aí, por isso que a gente fala de família, a gente não fala da pessoa. É uma roda viva sempre muito complicada, Sim. Né? Esse teu trabalho de dedicação à causa autista, com o seu testemunho pessoal no primeiro momento, a sua adesão ao Mopan, enfim, você vem fazendo esse trabalho e ele te levou até você conseguir se colocar dentro do poder público em relação... Você já tinha uma interface com o poder público, sim. Como alguém que formulava questões, levava questões, encaminhava demandas. Isso aí. E aí você chega à Secretaria de Saúde com a missão de pilotar vamos chamar de projeto Sim. de acolhimento dessas famílias. Como é que está sendo essa experiência? Olha, essa experiência está sendo um desafio. Eu estou muito feliz nesse momento. Um dos sonhos, um dos projetos da Mopan era justamente essa clínica do autista, essa casa do autista, né? O autista é muito amplo, né? Ele precisa de educação, de saúde, assistência social, esporte, cultura, de tudo.
mas a gente chama que o tripé principal é saúde, educação e assistência social. Então, assim, a minha caminhada para o poder público foi quando a gente viu a necessidade de política pública. A nossa maioria de famílias acolhidas são as famílias, vamos dizer, entre aspas, usuárias do SUS, que fazem tentativas de ser usuária do SUS, que a gente sabe que assim, o SUS está com sérios problemas de profissional, entre outras questões. Então, essa minha caminhada, nunca me imaginei nessa situação, foi provocar o poder público, levantar a bandeira que, olha, nós existimos, a gente não é invisível, a gente também precisa de tratamento, a gente também precisa de educação e por aí. Então, eu tomei a frente disso, e fui convidada para poder coordenar. Então, eu estou, assim, num momento muito grata a Deus por essa oportunidade. E por que a gente fala de acolhimento? Porque a gente quer que essa família tenha um lugar que ela possa, assim, tirar dúvidas, desabafar. Como é que eu faço para desfraldar o meu filho? E a gente poder orientar de uma forma mais estruturada. As filas nunca vão acabar, porque todo dia tem diagnóstico. O que a gente pode fazer inicialmente, a gente faz o acolhimento, a gente precisa trabalhar a família. Então, assim, mas não tem fono, não tem... Realmente, no Brasil, vou falar em âmbito Brasil, o Brasil todo está passando por isso. Isso é um problema sério de política pública federal, estadual e municipal. Vamos trabalhar o município que a gente mora aqui. A gente quer ser feliz aqui. Se a gente não envolver os pais num treinamento parental, isso não vai avançar. Sim. Só 50 minutos com a fono não vai dar conta. Mas eu tenho direito. Eu também tenho direito. Eu sei disso. Mas a realidade é essa que se apresenta. Não adianta. O fato é o fato. O fato é esse, entendeu? Mas a gente... Claro que a gente reclama, claro que a gente cobra do município, meu município rico. É rico. Tanto é que vai sair a clínica do autista e vai sair o centro de referência da pessoa com deficiência, que são 2 projetos oriundos da Mopan, que a gente fala com muita honra mesmo. Foi apresentado para o prefeito Elbert lá na primeira gestão dele, da importância. Não estamos criando nada, já existe. É só trazer para cá. Por quê? Só implantar. Só implantar. Gente, são famílias que precisam de apoio. Entendeu? Então, a gente quer fazer um trabalho, a gente diz, não vamos zerar a fila, mas a gente quer conversar com as famílias. Tem uma outra coisa também, eu queria só fazer um adendo aí quando você falou dessa realidade que não é só daqui, que é do Brasil, dos estados e dos municípios, que também é uma baita escassez de profissional qualificado. Com certeza. Que é muito grande. Você falou do fonoaudiólogo, não tem, gente. Não tem. Você pega... Vou dar um dado aqui que é importante. Não sei se ainda está, não sei se a prefeitura ainda está oferecendo, mas a Prefeitura Municipal de Macaé, até algum tempo atrás, e não faz muito tempo, estava oferecendo um salário de R$10.000 para contratar, isso autorizado pela Justiça, para contratar pediatra, para suprir a demanda do município. Não apareceu o profissional. Não apareceu o profissional. É isso. Não tem o profissional. Quem é pediatra prefere trabalhar no consultório particular, porque é um negócio que a renda particular de um pediatra é absurdamente grande. Sim. E você não tem para trabalhar na rede pública. Isso. Você não tem concursado, não tem para chamar, e você tem que abrir concurso, receber uma autorização para abrir concurso, realizar estudo de impacto, porque você não pode ultrapassar um percentual da folha. Exatamente. Com pessoal fixo permanente. Então, como é que você vai abrir o concurso se você não pode exceder tantos % do orçamento com folha de pagamento? É uma equação muito doida, muito complicada, muito complexa. Muito complexa. Por isso que a gente tem que envolver a família. Mas eu não sou terapeuta do meu filho. Tudo bem, mas você tem que saber pelo menos o mínimo de manejo com seu filho em casa. Ele tem que se tornar o mais funcional possível. Por quê? Porque eles vão crescer. Então, você me diria que o grande legado que a Clínica do Autista futura, está vindo aí já para abrir suas portas,
e que você vai estar lá à frente e a gente parabeniza muito por isso. O grande legado dessa clínica pode ser preparar e capacitar famílias para lidar com os seus autistas. Um dos pontos é esse, né? Acolhimento, treinamento parental, né? As orientações e trabalhar, se tiver que trabalhar individual, porque a gente sabe que tem autista que não consegue trabalhar em grupo, vai ser no individual. Quem puder trabalhar em grupo, vai trabalhar em grupo. Por quê? Porque a gente quer, sonhar, né? A gente quer sonhar que a gente vai conseguir abraçar o maior número possível de pacientes. Mas esbarra no profissional que você falou. Macaé tem pouquíssimas faculdades de fonoaudiologia. Eles se formam fora daqui, quando querem. Terapeuta ocupacional, dificílimo você conseguir. Então, mas como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em outras áreas que a gente consiga. Vamos trabalhar no esporte. O esporte também é essencial para os autistas, né? Para todo mundo. Sim, de modo geral. Vamos falar que hoje em dia esporte é saúde mental. Você fazer qualquer tipo de atividade física. E para o autista vai trabalhar a parte, como é que se diz, motora dele. Ele tem que aprender a esperar. Ele tem que aprender a perder, né? Como qualquer criança. A vez dele, que por mais que ele tenha direito à prioridade, mas quem tiver uma fila de 10 prioridades, ele vai ter que esperar. O controle, uma coisa que eu percebo também, o controle da irritabilidade, também, da impaciência. Também. A textura da roupa. Vou dar um exemplo do jiu-jitsu, que eu não acreditava, né, no meu filho fazendo. Não é fazer jiu-jitsu, é usar o jiu-jitsu a favor da pessoa com deficiência. Meu filho não usava o kimono. Ele ficava de sunga no tatame. Por causa da textura do tecido. E aí, ele ganhou a roupa. Eu passei uma semana treinando ele a usar a calça e mais uma semana treinando ele para usar a parte de cima. Até um dia que ele conseguiu vestir. Aí, tem mãe que desiste porque ela está cansada. E a roupa é de um outro material? Não. Material que todo mundo usa. Aquele material grosseiro. Mesmo. Só que existe, assim, um treinamento, uma paciência, né? Então, é esse tipo de orientação também que a gente quer levar para a clínica do autista, que vai atender uma parcela do público, né? A clínica do autista vai atender de 2 anos até 11 anos, 11 meses e 29 dias. Certo. Né? Por quê, Lúcia? Porque, segundo o estudo do censo de Macaé, essa é a maior parcela de demanda no município. Né? E os outros? Os outros também são importantes, mas a gente tem que começar de um ponto. Então, vai se começar dessa faixa etária, que não vou dizer que é a faixa etária mais importante, mas é nessa faixa etária que você consegue maior ganho, por causa da neuroplasticidade da criança. Entendeu? O autista, Lúcia, ele é considerado um PCD? O autista é uma pessoa... Ele é classificado... desde 2012, com a Lei Berenice Piana, né? O autista virou pessoa com deficiência. Isso é de extrema importância. As pessoas, mas é frescura. Não, vem viver a nossa vida. Uma fila do McDonald's pode ser um suplício. Né? Ele não sabe esperar, mas tem que ser treinado. Sim, ele está sendo treinado, mas enquanto ele não é treinado, uma crise, né? Tem outras questões envolvidas. Então, desde 2012, ele é pessoa com deficiência, ele tem todos os direitos reservados, como qualquer pessoa com deficiência. Isso foi bom. Foi muito bom para as famílias, para as famílias autistas. Sim, né? porque a família ficava no limbo. Né? Ele é um cidadão como outro qualquer, mas ele tem características que cabem numa pessoa com deficiência. E é uma deficiência permanente. Ninguém deixa de ser autista, é uma questão. Ele é autista. Ele nasce e falece autista. Entendeu? Mas não existe cura? Não, existe melhoria de qualidade de vida. Esse é o que eu acredito. Tá? O que eu acho também que faz um diferencial, é triste falar isso, mas é verdade, é que a questão financeira faz diferença, às vezes, no tratamento do filho.
né? Então, hoje, uma risperidona, que é um dos remédios mais usados, custa R$30. Aí você fala, o que são R$30? Para muita família. Depende de para quem, né? Exatamente. Ela tem R$30, está com fome. O filho dela está com fome. Ela vai comprar comida ou vai comprar risperidona? É lógico. Entendeu? É lógico. Então, assim, a questão financeira, eu acho que é de extrema importância. Então, nesse sentido, com a chegada da clínica, a clínica, da forma como ela vai ser estruturada, ela vai estar incorporada à estrutura da Secretaria de Saúde. Positivo. Será um aparelho da saúde. Isso. Mas ela vai ter interface com outras áreas do poder público, certeza. Por exemplo, com a promoção social. Ela tem nesse acolhimento? Tem. Olha, a ideia é da saúde, nós vamos trabalhar com tratamento, certo? Porém, o autista, ele é multidisciplinar. De repente, você está com um autista lá que, se você colocar ele para fazer algum esporte, ele melhora a parte cognitiva dele. Então, a gente tem que fazer interface com o esporte. Uhum. Esse autista, ele é muito tímido. Tem autista que faz teatro para perder a timidez. Sim. Cultura. Sim. Né? Teatro inclusivo, tem autista que você falou que autista cantor, tem Sim. autista que é ator. Sim. Né? Que mais? Cultura, esporte. A própria interface com a Secretaria de Educação também, né? Educação, em relação às questões certeza, escolares. Exatamente. Gente, assim, educação e saúde, né? Eu falo, se esse autista, ele sendo tratado, ele consegue melhorar a sua estadia numa escola. Porque ele chega na escola e não consegue sentar, ele não consegue ouvir barulho. Na terapia, pode ser trabalhado isso para ele poder ir para a escola e ter a sua parte pedagógica atendida. Uhum. Porque escola é pedagogia. Você vai para a escola para aprender e para socializar também. A maior dificuldade hoje, Macaé no Brasil, é a questão dos profissionais estarem capacitados para atender a demanda de autismo nas escolas, né? Que é cobertor curto, né? As salas cheias, com 4, 5 alunos autistas, cada um com um nível diferente. Um auxiliar por sala. Exatamente. Quando muito. Exatamente. E aí, um autista que tem problemas de barulho, né? Não consegue usar o abafador. A mãe não sabe nem que existe abafador. E aí? E aí esse aluno fica 1 hora na escola e vai embora para casa. Como é que essa mãe vai trabalhar fora? Se ela tem que ficar esperando para ver se a escola vai chamá-la para buscá-la. E não vai, independentemente do tempo que ele fica na escola, não vai adquirir conteúdo nenhum, isso, né, olha, pedagógico. isso dá outro podcast. Porque, assim, a gente precisa... vamos lá. O cego, para aprender, ele usa o quê? O braille, né? O surdo, Libras. Uhum. E o autista? Material adaptado. Então, às vezes, ele vai aprender o mesmo conteúdo, mas ele tem que aprender de uma forma diferente. Entendi. Isso, não adianta você pegar aquele monte de livro de física, matemática, e esse aluno não consegue acompanhar. Então, assim, a educação tem um desafio muito grande mesmo. A saúde também. A diferença, que eu já até conversei com alguns médicos, alguns psiquiatras, é que um falou assim: Lúcia, eu acredito que a educação tem um problema maior do que a saúde. Eu falei, mas por quê? Eu vejo a educação correndo atrás, mas a saúde está com dificuldade de profissional. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. O profissional de saúde já está dentro do rol, vamos supor assim, do estudo dele, o autismo, como se fosse... Não é uma matéria estranha à sua rotina. Exatamente. Para o de educação é verdade. Para a educação, ele estudou pedagogia, ele estudou para ensinar o aluno a ler, a escrever, é diferente. Então, ele está tendo que aprender um pouco da medicina, entre aspas, para poder entender aquele aluno. Então, para eles, é tudo muito novo. É verdade. Entendeu? Então, eu falei assim, realmente tem razão. Porque lá no curso de pedagogia, também a aula sobre inclusão é aquela aula genérica.
Óbvio, se ele quiser se aprofundar, ele vai ter que começar a fazer cursos à parte. Não tem jeito. O que é que você pode antecipar para a gente? Estamos chegando aqui ao final. O que é que você pode antecipar para a gente daquilo que vai ser oferecido na futura clínica do autista? Olha, basicamente, uma assistente social que vai fazer a triagem e tirar todas as dúvidas em relação à parte de assistência social, benefícios e tal. Passa por uma equipe multidisciplinar e aí vai ser direcionado. A gente lá quer ter uma fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, né? Equipe de fono e psicologia. Certo. E médico, né? Neuropediatra e psiquiatra, ou o psiquiatra infantil que tenha especialização no TEA, né? Basicamente, essa é a equipe. Mas podemos agregar um professor de educação física. Podemos agregar um musicoterapeuta, né? Então, a base é essa, tá? E trabalhar com a família. Isso é certo. A gente precisa trabalhar com a família. É isso aí. Queria agradecer muito a presença da Lúcia Angrada aqui com a gente, a Lúcia da Mopan, que veio falar um pouco mais sobre esse trabalho de atenção aos autistas, ao tratamento do autismo, e trazer essa boa nova para a gente, que é a futura clínica do autista, que a gente torce para que seja, vamos dizer assim, o marco que vai significar o antes e o depois no atendimento daqueles que precisam, né, das famílias de autistas, dos próprios diagnosticados, e que possa ser a virada de chave para um atendimento de excelência na nossa região. Isso, eu estou torcendo muito, né? Que isso aí é uma grande novidade aqui em Macaé, que seja assim, um ponto de referência, de acolhimento, né? Que a sociedade possa colaborar também. Ah, mas é a prefeitura. Não, gente, a sociedade precisa estar junto, né? Somos cidadãos de Macaé, a gente precisa colaborar com essa parcela da população, né? Que tem as suas questões muito particulares, né? E muita luta, todo dia é uma luta. Então, a gente torce que dê tudo certo, que a gente possa poder acolher, poder dar um tratamento digno, melhor, né, para essas famílias. Claro que a gente vai ter desafios, claro que vão ter críticas, isso faz parte do processo. Do jogo. Faz parte do jogo, mas a intenção é ajudar as famílias. Maravilha, Lúcia, te agradeço muito, sucesso. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E agradecer a Deus, agradecer a todos que acompanham a gente, que realmente a nossa missão é colaborar com a sociedade, fazer uma Macaé mais inclusiva. Maravilha, será com certeza. É isso, gente. Nossa Macaé é o encontro que a gente tem aqui sempre no canal TV Câmara, falando sobre iniciativas como essa da Lúcia e de outras pessoas abnegadas que enxergam a necessidade de colaborar em prol de uma coletividade, de uma cidade, de uma sociedade melhor. Eu peço a você que compartilhe esse podcast com os amigos. Se você ainda não é assinante do canal TV Câmara, assine o canal, ative o sininho da notificação, porque aí você vai receber esse conteúdo, vai receber um alerta de que tem vídeo novo aqui no canal. Manda para os amigos, porque o YouTube vai entregar para mais e mais pessoas, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.